Esse vídeo é uma prática guiada. Se você já começou a ler uma página, chegou no final dela e não se lembrava o que você tinha lido, ou ainda, se você estava falando no telefone com alguém e resolveu adiantar algumas coisas, como por exemplo escrever um e-mail e percebeu que deixou a pessoa do telefone no vácuo, fica tranquilo, porque isso é falta de atenção. É um mito achar que nós somos multitarefas, mas isso é treinável. E hoje eu vou fazer uma prática aqui com vocês hoje. Você não é multitarefas. O que acontece é que a nossa mente ela fica pulando de um lado para o outro na atenção. Então eu vou para o que a pessoa está me falando no telefone, volto para o e-mail que eu estava lendo, e aí eu escuto alguma coisa na rua, e aí alguém está me chamando, e a pessoa no telefone continua falando. E a gente acha que a gente está otimizando o tempo, fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas tem um custo essa fragmentação da atenção. O custo é que alguma das coisas eu vou deixar no modo automático, meu cérebro está lá só executando, então pode ser que para a pessoa no telefone esteja assim, aham, aham, enquanto eu estou de repente focando, respondendo um e-mail, respondendo uma mensagem. Ou ao contrário, ou então eu estou ouvindo realmente a pessoa, estou dando atenção para o que a pessoa está falando, mas eu estou tentando ler um e-mail para adiantar, só que eu não consigo entender o que aquele e-mail está dizendo, eu chego no final dele sem lembrar da primeira parte. Então a nossa atenção ela vai e vem o tempo inteiro. Mas nós podemos sim treinar, colocar o nosso foco, colocar a nossa atenção toda vez que a gente se distrai. E quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica em praticar. Porque muitas vezes a distração são os nossos próprios pensamentos. Nós já conversamos em alguns vídeos anteriores sobre esse excesso, essa carga mental, a nossa mente que não para. Então hoje eu quero ir direto para a prática. E eu vou fazer 3 práticas diferentes. E você pode usar ou uma, ou outra, ou todas as 3. Então aqui, enquanto eu gravo o vídeo, eu vou apenas sinalizar que terminou uma e já vou começar a outra logo em seguida. Então se você quiser se propor a fazer todas juntas, você está convidado. Mas vamos dizer que você só tem 1 minuto ou 3 minutos e quer se lembrar como que é essa prática. Então você vem para a prática específica, tá bom? Alguns combinados antes da gente começar. Eu já mencionei isso em alguns vídeos anteriores, mas nunca é demais lembrar. Você vai se distrair. É muito provável. A nossa mente, ela é distraída. Então é normal você estar aqui pensando, vou respirar, vou ouvir só o som da voz, só que a tua mente de repente fala, esqueci de mandar uma mensagem que eu tinha ficado de mandar. Ou, puxa vida, eu ainda tenho que ir no mercado, será que vai demorar muito? E a nossa mente começa a vir com essas tarefas do dia a dia, invadindo aqui os nossos pensamentos, e isso é perfeitamente normal. Fica tranquilo. O que a gente faz com essa distração? É muito simples. Eu estou aqui focada na prática. Aí eu percebo que essa distração chegou. A distração pode ser um pensamento desses, pode ser um barulho lá fora, pode ser qualquer coisa que te tire do foco. Percebi que a distração chegou. Opa, comecei a pensar que eu ainda não fiz compras essa semana, sei lá, qualquer coisa. Percebo que eu me distraí. E assim que eu percebo que eu me distraí, eu simplesmente deixo essa distração passar e volto o foco para o que eu estava fazendo. Então a gente pode imaginar como se fosse um triângulo. Estou aqui focada na respiração, focada no que a Vivian está guiando, me entregue aqui totalmente a essa prática. Beleza. Veio um pensamento, ou um barulho lá fora, uma distração qualquer. Veio. Eu simplesmente deixo esse pensamento passar. Tchau, pensamento. Tchau, distração. Deixo o cachorro latindo lá fora. Deixo o barulho de carro lá fora. E volto a atenção para o que eu estou fazendo. Então a distração ocorre, eu percebo que essa distração ocorre, eu deixo essa distração passar e eu volto à prática, tantas vezes quantas forem necessárias. O outro combinado é o seguinte, na medida do seu possível, se for possível para você, inspira e expira sempre pelo nariz. Então,
Simples assim. Vai ter alguns momentos que eu vou falar para você respirar mais profundo, outros para você fazer a sua respiração natural, normal. Fica tranquilo em relação a isso. Ah, eu preciso de alguma postura, sentar de um jeito especial para fazer essa prática? Não precisa. Simplesmente senta, de preferência senta, porque o deitado pode ser que, se você estiver muito cansado, você tenha a tendência de pegar no sono. Se bem que essa não é uma prática de relaxamento, eu aproveito para fazer esse outro parêntese aqui também, não é uma prática de relaxamento, é uma prática de atenção, e tem uma diferença aí. Então, se senta, de preferência, se você quiser deitar, pode, não tem impedimento nenhum. Eu tô aqui na minha cadeira, como que eu tô na minha cadeira? Eu tô com os 2 pés apoiados no chão, aqui, ok. E aí minha cadeira tem braço, então eu posso ficar com o braço apoiado no braço da cadeira ou apoiado no colo, não importa. Você pode estar encostado no sofá, você pode estar num banquinho, se for melhor para você, como você quiser. E aí, no começo, eu vou te guiar para justamente a gente alinhar a nossa postura. Porque, como eu falei, não é para você relaxar, não é um relaxamento que você vai ficar assim, relaxando para dormir. Não, é uma prática de atenção. Quero te trazer para uma postura altiva, para uma postura digna. Então, a gente faz isso através da respiração. É só isso. Não tem nenhuma ferramenta especial, nada especial que você precisa, só o seu lugar aí de estar sentado e a sua respiração. Então vamos começar? Então, como eu falei, vão ser 3 práticas encadeadas. Eu vou sinalizar onde começa e onde termina cada um, tá bom? Então vamos lá. Assume aí o seu lugar. Respira. Só respira. Nessa primeira respiração, você pode sim soltar pela boca para soltar um som de alívio. Então vamos inspirar juntos, bem profundamente. E solta. Mais uma vez, inspira profundamente. Solta. Muito bem. Agora assume o ritmo natural da sua respiração, o seu ritmo normal. Não precisa mudar nada. Você pode fechar os olhos suavemente, se isso for confortável para você. E enquanto você inspira e expira no seu próprio ritmo, você apenas percebe a movimentação do seu corpo. Percebe se o seu peito se mexe, talvez a barriga, ou não. Apenas percebe, não precisa mudar nada. Isso, inspira e expira. Muito bem. Inspira e expira. Aqui nós completamos 1 minuto de prática. E se você tiver apenas 1 minuto para praticar, você pode fazer essa respiração de 1 minuto. Então eu vou entrar agora na prática seguinte, uma prática de 3 minutos. Você pode seguir com a sua respiração, prestando atenção no seu corpo, nesse movimento sutil que talvez o seu corpo faça enquanto você respira. Isso. Agora eu quero que você leve a sua atenção para os seus pés. Onde estão os seus pés? Estão apoiados no chão? Ou talvez em cima de algum lugar? Se você está calçado, ou de meia, ou descalço, o que você está sentindo nos pés? Talvez frio ou calor? Talvez esteja confortável ou desconfortável? Apenas preste atenção. E perceba agora se cada pé está diferente do outro. Os 2 estão na mesma posição? Estão relaxados ou tensos? Como eles se apoiam aonde você está? Isso. Muito bem. Leva a sua atenção agora para os seus joelhos. Seu joelho está dobrado ou esticado?
Um está na mesma posição do que o outro. Apenas perceba, não precisa mudar nada. Isso. Respira e percebe esse espaço que o seu corpo ocupa no espaço. Agora vindo para a região da cabeça. Percebe a sua testa. Ela está franzida? Ou está solta e relaxada? E a sua boca, a sua mandíbula? Está apertada? Está solta? Apenas repare. Não há necessidade de fazer nenhuma mudança, não tem certo e nem errado. Você inspira, expira e percebe o seu corpo. Os seus ombros estão tensos ou estão relaxados? Como está a sua postura nesse momento? Isso, inspira, expira e percebe o seu corpo. E agora, enquanto você inspira e expira no seu próprio ritmo, leve a sua atenção para os sons que você está ouvindo, fora de você, ao seu redor. Talvez esteja silencioso, mas um pouquinho além tem um som de carro passando na rua, uma televisão do vizinho, alguém falando à distância, ou até o som da própria geladeira ligada na cozinha. O que mais você consegue escutar? Isso. Muito bem. Traz a sua atenção de volta ao seu corpo sentado, percebendo qual é o espaço que você ocupa nesse espaço. E a gente chega ao fim desses 3 minutos. Se for esse o tempo que você tem, você pode encerrar a sua prática agora. Eu vou dar continuidade para mais uma prática agora. Isso. Então você segue respirando normalmente no seu próprio ritmo. Já percebeu o seu corpo sentado, ocupando esse espaço que você ocupa no espaço? Isso. E agora voltando a sua atenção para a região dos seus olhos. Seus olhos muito possivelmente estão fechados ou quase fechados. Mantenha-os assim, se for confortável para você. E como se você pudesse abrir os olhos para dentro. Percorra o seu corpo de cima para baixo. Eu vou conduzir você nesse passeio pelo seu corpo. E eu te convido a perceber qualquer desconforto que você possa ter, qualquer tensão, enquanto você percorre o seu corpo por dentro, começando mesmo na região da cabeça. E assim que você abrir os olhos para dentro, você começa a perceber a região da sua cabeça e do pescoço. Sempre que sentir ou perceber algum tipo de desconforto, de dor ou tensão, simplesmente direcione a sua respiração para esse lugar. Então eu estou aqui no pescoço, percebi que estou com o pescoço tenso, encontrando os ombros de uma forma rígida, dura. Então eu uso a minha respiração para levar a respiração com intenção para esse lugar e ir desfazendo essa tensão. Apenas perceba as sensações que chegam até você. Isso. Perceba e não tem certo e nem errado. É apenas você percebendo o seu próprio corpo. Então você percebe agora nessa região dos ombros e das escápulas, aqui onde começa as suas costas.
Se a sua postura está fechada ou se está aberta. Inspira, expira, percebendo o seu corpo e as sensações que chegam até você. Isso. Muito bem. Perceba o seu peito, a região do tórax e da barriga. Isso. Continue inspirando e expirando normalmente no seu próprio ritmo. Enquanto seu coração bate, seu sangue circula e você está cada vez mais atento ao seu próprio corpo e aonde você está nesse momento, agora. Isso. Agora você pode direcionar a sua atenção para o local no seu corpo que esteja te chamando mais a atenção. Qualquer lugar, não tem certo e nem errado. Apenas leve a sua atenção, percorra o seu corpo, do seu jeito, no seu ritmo, levando a sua respiração para algum lugar caso encontre um desconforto, uma tensão, talvez até uma dor. Então você coloca intencionalmente a sua respiração nesse lugar. Isso. Muito bem. Inspira e expira. Isso. Muito bem. E agora, enquanto você segue respirando e percebendo o seu corpo por dentro, nesse momento te convido a levar mais uma vez a sua atenção para fora de você. Mesmo de olhos fechados, você conhece o ambiente onde você está. Talvez você esteja na sua própria casa, no seu ambiente de trabalho, num parque, numa praça, não importa. Mesmo de olhos fechados, você sabe onde você está. Então procure enxergar, perceber todo esse ambiente ao redor de você. Você sabe o que tem ao seu redor, você sabe onde estão os móveis, os objetos. Mantenha os olhos fechados, segue respirando normalmente e percorra de olhos fechados esse ambiente. Isso. Vá percebendo cada detalhe. Pode ser que tenha algumas coisas que você não se lembra e está tudo bem. Não tem certo nem errado. É apenas uma prática de atenção. Isso. Agora que você já enxergou, mesmo de olhos fechados, esse ambiente, mais uma vez, preste atenção nos sons. O que você está escutando? Pode ser que tenha gente falando por perto, ou algum barulho lá na rua. Alguém escutando música ao longe. Uma geladeira ligada, um ar-condicionado, um ventilador. O que mais? Cachorros latindo ao fundo, talvez crianças brincando. Uma moto passando. O que mais? Isso. Você segue apenas respirando e percebendo o que está ao seu redor. Mesmo de olhos fechados, percebendo o ambiente onde você está. Muito bem. E uma vez que você viu
e ouviu esse ambiente fora de você, ainda de olhos fechados, perceba você mesmo sentado aonde você está, na sua cadeira, no seu sofá. Você está como parte desse ambiente, talvez bem no centro dele, talvez mais para um lado, mais para o outro, mas você faz parte também desse cenário. Talvez você possa até escutar a sua própria respiração agora. É possível até que você sinta o seu próprio coração batendo. Enquanto você respira no seu próprio ritmo. Isso. Os barulhos e os sons seguem acontecendo lá fora. O ambiente ao seu redor segue o mesmo ambiente que você já conhece. E nesse momento, você também faz parte desse ambiente. Não há nada que precise ser mudado. Não há nada que precise ser consertado. Tudo é. E está. Exatamente como tem que estar. Isso. Inspira. E expira. Muito bem. Enquanto nós vamos nos aproximando ao final dessa prática, eu vou convidar você para, ainda de olhos fechados, se for confortável para você, nós vamos fazer juntos algumas inspirações mais profundas agora, com intenção. Então a gente inspira pelo nariz, e você enche o peito, enche a barriga, enche o máximo que você conseguir. Segura um instante e solta. Vamos repetir mais 2 vezes essa inspiração profunda. Inspira pelo nariz. Segura um instante e solta, prolonga essa soltura do ar. Isso, solta todo o ar e inspira novamente. Segura um instante. E solta, muito bem. Lentamente você pode ir movimentando as suas mãos aos poucos, trazendo a sua atenção de volta ao seu corpo, sentado onde você estiver. Pode ir mexendo o corpo, os pés, abrir os olhos lentamente no seu próprio ritmo. Isso, muito bem. Se você se manteve focado na prática, ou se a sua mente se distraiu 10, 20, 30 vezes, tudo isso é normal e é esperado. Cada vez que você pratica, você fica melhor em praticar. E ao direcionar a sua atenção para os sons, para o corpo, para o ambiente, para a respiração, nós estamos ensinando o nosso cérebro a colocar a nossa atenção onde nós estamos conscientemente escolhendo. E até aquele pensamento que vem no meio da prática, que vem te distrair, quando você percebe essa distração e deixa a distração passar, isso também é um treino. E quanto mais a gente repete esse direcionamento da atenção, mais nós entendemos e fica mais fácil a gente acessar esse direcionamento quando a gente quiser e precisar. É como se a gente estivesse treinando o músculo
mas é o músculo da atenção. Quem vai à academia e treina, por exemplo, o bíceps, cada vez que vai treinar o bíceps, está ali repetindo e reforçando e desenvolvendo aquele músculo. E não adianta nada ficar 1 mês, 2, 3 meses sem treinar, porque você perde esse condicionamento. Mas você vai ali e faz um pouquinho por dia, um pouquinho por semana. E o nosso treino da atenção é a mesma coisa. A gente faz um pouquinho por dia, 1 minuto, se você tiver apenas esse tempo, ou 3 minutos, se esse for o tempo que você quiser, ou práticas mais longas. E a cada vez que você treina esse músculo da atenção, mais fácil fica de você focar, direcionar, ter foco, ter concentração. Com a prática, esse espaço entre o impulso e a escolha vai ficando cada vez maior. Ao invés de reagir imediatamente a alguma coisa, alguém que te falou algo, a ficar nervoso, a ter uma sensação de que você não sabe para onde fugir quando uma coisa ruim acontece, você vai treinando, perceber o que está acontecendo, abre esse espaço antes de você responder. Cada prática é um treino de habitar esse espaço, porque estar presente não é parar a sua vida, é habitar a sua vida enquanto a vida acontece em movimento, mesmo com o caos do cotidiano, mesmo com os barulhos acontecendo lá fora. Então esse espaço do presente vai ficando cada vez mais nítido para você, cada vez mais acessível. O que você experimentou aqui hoje, a prática da atenção, um treino de direcionamento da atenção, é uma habilidade. E como toda habilidade, é uma habilidade treinável. Não importa se você se distraiu 35 vezes, se você estava prestando atenção em outra coisa e nem estava me ouvindo mais, e quando viu o vídeo chegou ao final. É uma habilidade a ser treinada. O Serenamente tem essa premissa de cultivar essa habilidade que nos faz tão humanos. Essa possibilidade de observar os nossos próprios pensamentos, de reconhecer as nossas emoções, de ter uma possibilidade de um pensamento crítico, de um raciocínio lógico, de fazer escolhas com consciência, ponderando diferentes cenários, pesquisar, ampliar a nossa capacidade intelectual até e cultural, porque muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, nós somos bombardeados com tantas informações e a nossa atenção está fragmentada. Então é vídeo rápido, é notificação, é a gente achando que a gente é multitarefas e acha que vai otimizar o tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. E o que acaba acontecendo é que a gente realmente está perdendo essa capacidade crítica, de reflexão mais profunda, e a gente acaba se deixando levar muitas vezes por esse excesso de pensamentos, por essa sobrecarga. A gente chega muitas vezes sem perceber num nível de exaustão que nem a gente entende. O corpo até deita para descansar, mas a mente está acelerada. E essa premissa do Serenamente, de levar essa capacidade humana para a sua vida cotidiana, ela pode entrar na tua alimentação, na forma como você se alimenta. Se você assistiu os primeiros vídeos aqui, eu falei muito em comportamento alimentar, na vivência antes da primeira mordida, que muitas vezes a gente também come sem pensar direito, quando vai ver já comeu demais. Esse é um exemplo da vida cotidiana, ou ao conversar com as pessoas que estão ao seu redor, ou ao focar num trabalho que você quer fazer e de desenvolver esse seu pensamento crítico, essa sua habilidade de produzir algo, de estudar algo, compreender algo, sem ficar se distraindo tanto no meio. Na produtividade, na sua empresa, como é que está você, como é que estão os colaboradores da sua empresa, se esse é o seu papel, nessa questão de foco, de atenção,
de evitar essa sobrecarga mental. Então, são vários aspectos, várias áreas da nossa vida em que essa mesma capacidade é valiosa, em como a gente aplica o nosso tempo e, principalmente, como a gente cultiva também a nossa saúde e a nossa vitalidade. Porque se a gente não para fazer as nossas escolhas, o ambiente ao nosso redor, as outras pessoas estão escolhendo por nós. Então, para preservar, cultivar, relembrar essa nossa capacidade, que é o que nos faz mais humanos, é que eu estou aqui e eu desenvolvi o Serenamente, para que juntos a gente possa ter mais e mais pessoas praticando juntos, sendo mais conscientes juntos e cuidando não só de si e da sua própria saúde, mas desse ambiente ao seu redor, a sua própria casa ou o seu trabalho, em todas as esferas da sua vida, para que você possa ter mais vitalidade com lucidez. E agora, se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo contando como é que foi essa experiência para você. Se você se propôs a fazer a prática até o final, quais foram as dificuldades? O que você percebeu em você? Teve muitas distrações? Poucas? Você voltou rápido para o foco? Ou quando você viu, você já estava distraído há um tempão e nem estava me ouvindo mais? Conta para mim como foi essa experiência para você e, principalmente, se você gosta desse tipo de prática guiada, que eu posso trazer mais práticas aqui no canal, inclusive práticas que a gente faz utilizando o corpo em movimento, para a gente voltar a se escutar, ampliar esse espaço, ter mais clareza no meio dessa sobrecarga mental, desse excesso de pensamentos, e praticarmos juntos, cada vez mais, trazendo mais lucidez, mesmo em meio ao caos da vida cotidiana, nesse mundo que está cada vez mais acelerado, cada vez mais hiperestimulado. Então, muito obrigada pela companhia nessa prática. Eu te vejo nos próximos vídeos e que até a sua próxima escolha, a lucidez te acompanhe.